E aí pessoal, beleza? Bom, nesse vídeo eu irei falar sobre quem é o Agony, o penúltimo vilão dos Fazbear's Frights. Então, bora lá. Bom, eu irei falar algumas coisas sobre o Agony, por exemplo, sua origem, como ele surgiu. Contarei um pouco da história do William, até porque o Agony é o William Afton na forma amálgama dele. E eu irei contar o seu fim, como o Agony barra William foi morto. Então vamos começar pela história. Bom, primeiro nós precisamos saber a história de William Afton nos Fazbear's Frights para poder entender como ele virou o Agony, essa coisa louca que ele virou, esse Springtrap de 4 metros de altura. Então, resumidamente, a maioria das coisas que aconteceram nos jogos aconteceram nos Fazbear's Frights. E até o MCI muitas coisas não mudaram. E para quem não sabe, MCI é Incidente das Crianças Desaparecidas, só que em inglês. Ao invés de o William matar a Cassidy, ele matou o Andrew nos Fazbear's Frights. E o William nos Fazbear's Frights não teve filhos. Nas novelas ele só teve Elizabeth. Nos jogos ele teve 3 filhos: Elizabeth, Evan, que é o Cry Child, e o Michael. E já nos Fazbear's Frights ele nunca demonstrou ter filho nenhum. Não, a Eleanor não é filha dele. Eleanor não é Elizabeth, nunca foi e nunca será. E aparentemente o incêndio do FNAF 6 aconteceu nos anos 90 nos Fazbear's Frights e aconteceu antes de William virar o Springtrap, porque nos contos do Homem do Quarto 1280, em nenhum momento o William é descrito como tendo partes metálicas pregadas no corpo dele, ou seja, provavelmente ele nem chegou a ser o Springtrap nos Fazbear's Frights. Provavelmente ele sempre continuou sendo William. Bom, basicamente William morreu, ao mesmo tempo não morreu no incêndio do FNAF 6, e Andrew colocou ele na UCN, na Ultimate Custom Night. Andrew torturou William por longos anos, até que o corpo de William foi tirado de destroços do FNAF 6 do universo dos Fazbear's Frights e aconteceu nos eventos do Homem no Quarto 1280, onde o padre acabou levando William para o centro de distribuição da Fazbear. William explodiu e parte de sua agonia e seu remanescente e até a agonia de Andrew acabou entrando dentro dos animatronics e o William virou o Glitch Trap. Sim, o Ultimate Guide confirma que o Glitch Trap existiu no universo dos Fazbear's Frights. Depois disso, William ficou desaparecido por muito tempo nos Fazbear's Frights, manipulando várias coisas pelas sombras, até o Street Wraith Singers. Lá no Street Wraith Singers é contado que Jake e Andrew, as almas que estavam possuindo Street Wraith, tinham um plano de destruir todos os objetos que foram infectados pela agonia de Andrew, no objetivo de acabar com tudo. Ele pega Foxy, ela, Plushtrap e provavelmente outros animatronics e joga ele no compactador de lixo na intenção de destruí-los. Mas o policial Larson aparece, acaba assustando Street Wraith e faz ele cair dentro do compactador de lixo também. Nesse momento, Andrew e Jake acabam escutando uma voz peculiar, a voz de William Afton. William Afton entra dentro daquele monte de sucata e animatronics destruídos e se funde com tudo aquilo, finalmente se tornando William Amálgama, ou como ele mesmo chama, Agony, ou melhor, Agonia.
O William se fundiu com um monte de sucata e vários pedaços de outros animatronics naquele centro de distribuição da Fazbear. Inclusive, Eleanor acaba se fundindo com o William Amálgama propositalmente na intenção de tentar absorver um pouco de sua agonia e se fortalecer. Então, o William, na forma de William Amálgama, ou Agony, ou Agonia, como você quiser chamar, começa a perseguir o policial Larson. O Larson acaba pegando uma empilhadeira e consegue empalar o William Amálgama. Só que o William facilmente destrói aquela empilhadeira, porque ele ganhou uma força muito maior depois que ele acabou se fundindo com toda aquela sucata e todos aqueles animatronics destruídos. O William consegue esfaquear Larson e consegue infectá-lo com infecção. A sua infecção começa a lentamente destruir Larson por dentro, mas Larson tinha algo a seu favor. Ele trouxe a máscara de Puppet junto com ele. A máscara de Puppet acaba voando na direção do Agony e se funde com ele. Puppet naquele mesmo momento usa as energias negativas, toda a agonia que estava naquele amálgama para poder se regenerar. E Puppet lentamente vai destruindo o amálgama pouco a pouco. Eleanor sai de dentro daquele amálgama e vai embora. Enquanto isso, o William era despedaçado por completo. Então, Larson pega outra empilhadeira e começa a empurrar o William em direção ao lago. Quando ele chega no lago, Puppet consegue finalmente despedaçar o William e absorver toda a energia e toda a agonia que estava dentro dele, finalmente fazendo o William ser completamente destruído e seus restos acabam caindo no fundo do lago. Bom, essa foi a história de Agony e, sua origem também. Agora eu irei falar sobre um pouco mais de seu design e suas habilidades. Começando pelo seu design. Agony é descrito como sendo um amálgama, várias coisas misturadas e juntas. Ele foi formado quando o William se fundiu com os outros animatronics despedaçados do compactador de lixo, absorvendo todo o remanescente e toda a agonia que tinha naquele metal. O William se tornou o Agony, onde o Agony é descrito como tendo vários pedaços animatrônicos, sendo uma criatura feita de sucata, lixo e de forma bem desregular, com vários pedaços, mãos e partes animatrônicas saindo dele, mas tudo isso formando um gigantesco coelho de 4 metros de altura, com olhos completamente vazios. A Agony não tem olhos. Basicamente, ele se tornou um Springtrap mais ferrado ainda, porque ele é completamente feito de lixo, várias peças irregulares que formam algo parecido com o Springtrap. Suas habilidades incluem força sobre-humana. O William foi capaz de destruir uma empilhadeira e várias paredes daquele centro de distribuição facilmente. Outra habilidade é a sua infecção, onde ele pode infectar qualquer coisa viva. Essa infecção vai lentamente destruindo a carne de suas vítimas. Outra habilidade é de se regenerar. O William pode se regenerar através da agonia do remanescente, visto que ele foi capaz de destruir a empilhadeira e usar a sucata da empilhadeira para poder se reconstruir novamente. Outra habilidade sua é sua resistência. O William é muito resistente, já que ele foi capaz de ser empalado por uma empilhadeira e sair atravessando várias paredes do centro de distribuição e não ficou nem um pouco ferido. Outra habilidade sua seria de transferir memórias, já que depois de Larson ser esfaqueado por William, ele começou a ter alguns lapsos de memórias de Eleanor. Ele não teve lapsos de memória de William porque provavelmente ele já estava morto. A alma dele foi não descansar, porque o William não merece coisa boa e disso temos certeza. Bom pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se inscrevam, dê like no vídeo,
porque isso ajuda muito, mas muito mesmo. Comente também alguma coisa, dê mais sugestões de vídeo e tchau!